E aí, galerinha, professor Alan, professor de Química, mais uma vez aqui juntos, tá? Nós vamos falar hoje da nossa quarta parte sobre os modelos atômicos, nós vamos falar sobre o modelo atômico atual. Eu espero que você assista até o final, curta, tá? Se inscreva no nosso canal, comente aí, pode sua dúvida, diga como é que você tem de impressão sobre essas aulas, tá? Sobre essa aula. Então, dá um oi pra gente aí, beleza? Bom, o modelo atômico atual, ele é baseado em outras descobertas mais recentes. Na última aula nós vimos o modelo de Bohr, que contribuiu muito para o início da mecânica quântica, né? Quando você estipula que os elétrons eles vão orbitar o núcleo em órbitas que têm níveis diferentes de energia, você está quantizando algo, né? Você dizer que algo tem uma quantidade de energia, que tem uma quantidade, nós estamos falando agora de coisas quânticas, tá? E o modelo de Bohr ele sofre uma alteração, uma atualização proposta por um alemão chamado Arnold Sommerfeld. Esse cara também estava analisando os espectros em raias que apareciam quando a luz de uma lâmpada passava pelo prisma e gerava aquele códigozinho colorido, aquele código de barra que a gente viu na aula anterior. E ele, aproximando a lupa, percebeu que aquelas raias luminosas eram formadas por raias mais finas e pequenas, e de tão próximas, parecia que você, olhando de longe, estava vendo uma linha só. Ele propôs a ideia de que cada nível de energia poderia ter mais órbitas, porque na concepção de Niels Bohr, cada nível de energia é uma órbita diferente, órbita K, L, M, N, O, P e Q. Na ideia de Sommerfeld, cada nível seria formado por até 4 órbitas, tá? Sendo ou circular, a órbita circular, ele tem esse desenhozinho aqui, apesar de não ser um círculo perfeito, tá? Esse aqui é uma órbita circular. E também pode haver órbitas elípticas, que são essas órbitas achatadas. Ok? Então, esse aqui é a atualização no modelo de Sommerfeld. Você tem um núcleo, você tem órbitas circulares e órbitas elípticas. E essas órbitas formariam os níveis energéticos, tá? Essas órbitas aqui passariam a ser chamadas de subníveis. Ou seja, dentro de um nível, você teria subníveis. Vou mostrar alguns aqui, ó. O primeiro nível de energia, que Bohr havia chamado de nível K, né, órbita K, na verdade, ele é formado por uma órbita, certo? Circular. Enquanto o segundo nível, que Bohr havia chamado de L, é formado por 2 órbitas, uma circular e uma órbita elíptica. Tá? Então, veja a principal diferença aí do modelo de Bohr para Sommerfeld. Porque para Bohr, o segundo nível era formado por uma órbita só. No modelo de Sommerfeld, o segundo nível é formado por 2 órbitas, uma circular e uma elíptica. E nós vamos chamar essas órbitas de subníveis. No terceiro nível, você tem 3 órbitas, sendo uma circular, uma elíptica e outra mais elíptica ainda. E no nível 4, você teria 4 órbitas, sendo uma circular e as outras 3 elípticas. Se a gente for resumir, você vai ter esse esboço completo aqui. No primeiro nível, somente uma órbita, que nós passamos a chamar de órbita S. O segundo nível com 2 órbitas, 2 subníveis, né, que é o S e o P. Terceiro nível de energia, 3 órbitas, S, P e D. O quarto nível de energia, 4 órbitas, com S, P, D, F. O quinto nível também só com 4 órbitas, o sexto nível com 2 subníveis e o sétimo nível, o sexto nível com 3 subníveis e o último nível com 2 subníveis. Então tá aqui a ideia, ó. O primeiro nível, esse nível azul, tem uma órbita só. O segundo nível, que é o nível amarelo, teria 2 órbitas. Aqui na figura as duas são circulares, mas na proposta de Sommerfeld você teria uma circular e a outra seria elíptica. E no terceiro nível de energia, você teria 3 órbitas. Repare que ele também estipulou a quantidade de elétrons em cada órbita. Por exemplo, no nível 1, no subnível S, existem 2 elétrons. No nível 2, você tem 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. No subnível S, 2 elétrons, no subnível P, 6 elétrons. Então, você percebe que o segundo nível comporta até no máximo 8 elétrons. E o terceiro nível, você tem o subnível S, você tem o subnível P e você tem o subnível D.
um com 2 elétrons, outro com 6 e o subnível D com 10 elétrons. Isso aqui vai formar uma tabela muito conhecida por nós que nós vamos abordar na próxima aula, que é o diagrama de Linus-Pauling. Nós vamos trabalhar bastante isso aí, certo? Então a ideia de níveis e subníveis foi proposto por Sommerfeld, beleza? Então o elétron ele poderia partir de por exemplo, se eu partisse um elétron daqui para cá, né, um elétron saltou voltando, né? Um elétron está voltando desse subnível S para cá. E um outro elétron está partindo daqui para cá. Você tem o mesmo salto quântico, a mesma diferença de níveis, né? Ambos estão partindo do segundo nível para o primeiro nível. Porém, eles estão com trajetórias diferentes porque eles começaram em pontos de partida diferentes. Um veio de uma órbita S, outro veio da órbita P. Por isso que eles vão emitir radiação com praticamente a mesma cor. Porém, vão ser duas linhas diferentes. Por isso que Sommerfeld, quando observava lá os espectros atômicos, as raias luminosas, ele observava linhas mais finas e próximas. E a coloração até parecida, tá certo? Porque apesar de essa órbita S e essa órbita P, elas serem do mesmo nível, elas não vão ter a mesma quantidade de energia. Há uma pequena diferença aí, tá bom? Esse é o modelo de Sommerfeld. Bom, depois nós temos a contribuição de outros cientistas. Esse aí é o Louis-Victor de Broglie, um francês, tá, que era especialista em ondas, e ele descobriu que os elétrons tinham um comportamento ondulatório. Como assim? A luz, que é uma onda eletromagnética, sofre um fenômeno chamado de difração. Aqui você tem ondas, certo? Você está vendo por cima, essas ondas estão se propagando e você está observando essas ondas, ora aparecendo, ora sumindo. Aí aparece e some, né? Ela está mergulhando e aparecendo. Quando uma onda ela passa por uma fenda e o tamanho dessa fenda é muito grande, a luz ela vai passar sem sofrer nenhum tipo de interferência. Mas quando ela passa por uma fenda que tem uma dimensão próxima à dimensão daquela onda, a luz vai sofrer essa pequena deformação que nós chamamos de difração. Aqui você percebe a luz entrando por uma fenda e ela sofrendo essa difração aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que essa deformação que as ondas têm. E quando o de Broglie fez o teste com os elétrons, jogou um feixe de elétrons passando por uma fenda, ele observou o mesmo comportamento. Então, de Broglie chegou à conclusão de que o elétron tem um comportamento ondulatório. Tá? Ele não é só uma partícula, como Thomson havia falado, mas ele tem um comportamento ondulatório. Nós chamamos isso de dualidade do elétron. O elétron é uma onda-partícula. Não que ele seja as duas coisas ao mesmo tempo, mas em alguns experimentos científicos, ele se comporta como uma partícula. Como foi observado no experimento de Thomson, né? Que ele foi capaz de movimentar uma espécie de catavento dentro da ampola de Crookes. Mas também em outros experimentos ele se comporta como uma onda. Então, ora é partícula, ora ele é uma onda. E aí ele faz uma atualização no modelo de Bohr e no modelo de Sommerfeld. Qual é a diferença? É que no modelo de Bohr e no modelo de Sommerfeld, os elétrons giram em torno do núcleo com uma trajetória, vamos dizer assim, circular, mas porém o elétron não vai ter um comportamento ondulatório. O que de Broglie fez foi acrescentar esse movimento ondulatório para o elétron. Então, o elétron ele vai girar em torno do núcleo em órbitas circulares ou órbitas elípticas, porque um conceito não anula o outro. Na ideia de Broglie, ou de Broglie, né? Você vai ter ainda a ideia de níveis e subníveis, a diferença é apenas que os elétrons vão se comportar como uma onda, vão se movimentar sempre com altos e baixos, tá bom? Então, Louis-Victor de Broglie adotou o conceito dual da luz para o comportamento do elétron. O elétron seria uma partícula empurrado por uma onda piloto, vamos dizer assim, tá bom? E aí aparece em cena um cara chamado Heisenberg e faz uma descoberta interessantíssima, que ficou conhecido como o princípio da incerteza, tá? Na época desses grandes cientistas, já existia o microscópio, né, que é para ver coisas muito pequenas, bactérias e células. Sendo que para a gente ver coisas assim pequenas, esse objeto pequeno, ele tem que ter um tamanho próximo ao comprimento daquela onda que vai interagir com aquele material.
Os átomos são muito pequenos do que o comprimento da onda visível, tá? E não daria para ver um átomo utilizando um microscópio comum. Se utiliza, então, um microscópio chamado de microscópio de tunelamento. Como eu falei na primeira aula, é um microscópio que ele tem uma agulha e na ponta da agulha ele tem um átomo só. Pode ser de tungstênio ou pode ser de titânio. E esse único átomo ele faz uma varredurazinha sobre a superfície dos materiais. E aí ele é colocado numa diferença de potencial elétrico que, quando ele passa próximo ao elétron, um cristalzinho lá dentro começa a vibrar. Quando ele passa longe dos elétrons, da eletrosfera, aquele cristalzinho ele vai vibrar menos, um cristal de quartzo. Certo? Então, assim, é uma maneira de você mapear a superfície de um material. Você faz uma varredura e esse cristalzinho vai vibrar muito ou vai vibrar pouco, se ele se aproximar muito ou pouco de um elétron, certo? E aí, era a maneira que nós temos, né? Era a maneira que eles tinham e que nós temos hoje para poder observar um átomo. Nós não conseguimos ver o átomo por dentro, mas a gente pode ver, assim, fazer uma varredura e ver o contorno das moléculas, tá bom? E aí, nesse experimento, ele percebeu o seguinte, uma deficiência. Porque para a gente interagir com os elétrons, nós vamos precisar de ondas cada vez menores. A onda da luz visível, né, o comprimento de onda visível é grande demais para o átomo. E aí, quando nós utilizamos comprimentos de ondas menores, eles são mais energéticos e começam a fornecer energia para o elétron, que vai acelerar e você vai acabar tendo o quê? Não vai conseguir medir a velocidade direito. Então, assim, deixa eu comentar. O princípio da incerteza de Heisenberg ficou conhecido porque ele descobriu que os elétrons eles podem ter a sua velocidade e a sua posição mensuradas. É possível você determinar a velocidade e a posição de um elétron, tá? Porém, não simultaneamente. Se você está analisando um elétron na eletrosfera, ou você vai ter uma mensuração exata da sua posição ou da sua velocidade. Nunca as duas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o elétron interage com a onda e vai acabar aumentando a sua velocidade. Então, se você está monitorando a posição do elétron, você não vai ter a velocidade determinada com tanta exatidão. Mas se você está determinando a exatidão da velocidade, você não vai ter a exatidão da posição, tá certo? E essa afirmação ficou conhecida como princípio da incerteza. É impossível prever, calcular, mensurar com exatidão a posição e a velocidade do elétron simultaneamente. Caem questões dizendo assim, ó, o princípio da incerteza diz que é impossível determinar a velocidade e a posição do elétron. Falso. É possível. Agora, com grande exatidão, ao mesmo tempo, não. Ou você determina a posição do elétron com exatidão e a velocidade você vai ter um erro, você vai ter uma margem de erro, ou o contrário. Você determina a velocidade com uma certa precisão, uma exatidão, mas a posição ela não vai ter uma margem de erro maior. Beleza? E aí, pegando carona nesses conceitos novos, aparece um cientista austríaco chamado Schrödinger. E esse cara, ele adota o elétron como se fosse uma onda, certo? Rapaz, está muito complicado a gente trabalhar com o elétron como uma partícula. Esse negócio de tentar determinar a posição e a velocidade dele ao mesmo tempo é complicado. Heisenberg já provou que isso é impossível, mensurar os dois ao mesmo tempo. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente tentar mensurar a velocidade e a posição do elétron, vamos determinar uma região onde onde tem uma maior probabilidade de encontrar o elétron. Esse cara aqui, ele era aficionado por probabilidade. Ele é um dos que foi o pai da mecânica quântica, certo? E ele trabalhava com probabilidade. O elétron, como tem um comportamento ondulatório, ele pode ser descrito por uma função de onda, que são equações matemáticas, certo? E que a probabilidade seria a função de onda ao quadrado. Ou seja, essa equaçãozinha que ele utilizou, que ele elaborou, é usado para determinar regiões espaciais de máxima probabilidade de se encontrar o elétron. E aplicando essas equações para níveis diferentes, ó, primeiro nível, segundo nível, ó, primeiro nível mais o subnível S, segundo nível, subnível S, segundo nível, subnível P, e por aí diante, terceiro nível, subnível S, né? Terceiro nível e subnível P. Então, para níveis e subníveis diferentes, você teria uma fórmula que ia determinar uma certa região espacial
que nós vamos chamar de orbitais. Então aqui são figuras, nesse quadro negro aqui, são figuras de regiões espaciais onde é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron. E todas essas regiões foram determinadas por esses cálculos matemáticos, probabilísticos, que levam em consideração o nível e o subnível do elétron. Beleza? Isso aqui é uma equação de onda do hidrogênio. Bom, então nós temos essas imagens aqui, ó. Os orbitais, eles têm essas figuras espaciais onde o elétron está e é onde é máxima a chance de encontrá-lo, certo? Então, essa região espacial tridimensional é delimitada por aquelas equações de ondas do nosso amigo Schrödinger. E nós temos aqui, por exemplo, um formato esférico, que nós vamos chamar de orbital S. Nós temos os orbitais P, que tem um formato de uma ampulheta, de um halteres, né, de academia. E, apesar do mesmo formato, eles vão ter orientações espaciais diferentes. Esse aqui está no eixo X, esse no eixo Z, tá? Aqui. E aqui você tem o eixo Y. Aqui você tem uns 5 orbitais D e embaixo você tem uns 7 orbitais F. Esqueça aquele conceito de órbitas circulares, órbitas elípticas e elétrons girando em torno do núcleo com trajetórias, com movimento ondulatório. Esqueça tudo isso. Aquilo ali contribuiu para o desenvolvimento do modelo atômico. Apesar de Niels Bohr acertar que a eletrosfera é dividida em 7 níveis, esses 7 níveis não são órbitas. Apesar de Sommerfeld acertar que cada nível tem subníveis e que os subníveis são órbitas, podendo ser circulares ou elípticas, infelizmente está errado esse conceito. Existe o conceito de nível e subnível, mas não na ideia de órbitas, e sim na ideia de orbitais, que são essas regiões espaciais. Então, a ideia do átomo é assim, ó, você vai ter regiões espaciais em torno do núcleo onde é máxima a chance de encontrar o elétron. Deixa eu fazer uma pequena anotação aqui para a gente conceituar melhor essa ideia. Então, o átomo, ele continua dividido em núcleo, desde a descoberta do núcleo por Rutherford, isso não mudou. E eletrosfera, tá? Eletrosfera. Porém, a eletrosfera vai ser dividida em 7 níveis. Isso Rutherford não pegou. Para Bohr, esses 7 níveis seriam 7 órbitas, mas não é. Chegou Sommerfeld e descobriu que cada nível pode ter até 4 órbitas, né? 4 subníveis, que podem ser circulares ou elípticas. Infelizmente também estava enganado, porque esses subníveis são formados por orbitais. Então, os orbitais, que são aquelas regiões espaciais calculadas probabilisticamente por equações de onda propostas por um austríaco chamado Schrödinger, é que vão formar os subníveis. Então, olha a ideia aqui, ó. Quando você tem um orbital S, isso aqui vai formar o subnível S. Subnível S. Aqui você tem esses 3 orbitais juntos, vai formar o subnível P. Aqui vai ser formado o subnível D e aqui você vai ter o subnível F. Então, nós vimos assim, ó, lá no modelo de Bohr e no modelo de Sommerfeld, você tem um primeiro nível com um subnível que é chamado de subnível S. Esse subnível S é formado por esse orbital. E um outro cientista chamado Pauli descobriu que em cada orbital pode existir no máximo 2 elétrons. Por isso que esse subnível, que é formado, esse subnível S, que é formado por um orbital, ele pode ter no máximo 2 elétrons. Já o segundo nível de energia, nós vimos que ele é formado por 2 subníveis, o S e o P. O subnível S, ele é formado sempre por um orbital, que tem no máximo 2 elétrons, por isso que ele vai ter o 2 aqui em cima. A quantidade máxima de elétrons que o subnível S pode ter. E o subnível P é formado por 3 orbitais P, cada um com 2 elétrons, me dá um total de 6. O terceiro nível, ele tem 3 subníveis, o S, o P e o D, certo? O subnível S, novamente formado por um orbital, que vai conter no máximo 2 elétrons, então o subnível S só pode ter 2 elétrons. Subnível P com 3 orbitais, cada um com 2 elétrons,
você vai ter 6 elétrons. E o subnível D, que tem 5 orbitais, cada um com 2 elétrons, me dá um total de 10. Por isso que a gente aprende aquela tabela conhecida como diagrama de Linus-Pauling. E ele vai ter esse formato. Por que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2? O que é que significa esse número, essa letra? O número da frente indica o nível de energia do elétron, certo? A letrinha indica o subnível de energia, que antes era interpretado como sendo uma órbita, né? Ou circular ou elíptica. Mas hoje, esse subnível é formado por essas regiões. E cada região tem, no máximo, 2 elétrons. Por isso que o subnível P, ele comporta, ao todo, 6 elétrons. E aqui em cima de você vai ter a quantidade máxima de elétrons que aquele subnível pode ter, tá? E o F, por isso que o F é 14, não deu espaço para colocar aqui, mas o subnível F comporta no máximo 14 elétrons porque ele tem 7 orbitais atômicos. Então essa aqui é a figura do átomo atual. Você tem um núcleo, aqui você vai ter um orbital S formando um subnível S do primeiro nível. Então você vai ter aqui o 1s2. Aqui você tem outro orbital S, que vai formar o subnível S, agora de um nível maior, do segundo nível. Então você vai aqui ter o 2s2. E aqui você vai ter os orbitais P, um orbital P, outro orbital P e outro orbital P, são 3 ao todo, formando o subnível P, que está presente no segundo nível. Então você vai ter o 2p6. E aqui você teria outro orbital S, tá? Formando o subnível S agora do terceiro nível. Então, a ideia do átomo atual, ele é formado ainda por essa ideia de nível-subnível, tá? Mas os subníveis não são mais órbitas, são orbitais, beleza? Orbitais atômicos que se juntam para formar esses subníveis. E daí, do modelo atômico atual, é que surge o que nós chamamos de diagrama de Linus-Pauling. Então, Schrödinger, ele trabalha muito com probabilidade. Essas regiões aqui são regiões espaciais de máxima chance de encontrar o elétron, tá? E são delimitadas por aquelas equações. E Einstein, contemporâneo dele, não gostava muito da ideia da probabilidade, certo? Esse negócio de você trabalhar com chance, ele não era muito fã. E daí surgiu aquela frase que Einstein falou, né? Deus não joga dados. Porque para Einstein, ele seria um determinista, vamos dizer assim. Todos os fenômenos do universo que são interpretados pela física podem ser determinados matematicamente, né? Não haveria espaço para probabilidade, não haveria espaço para chances, tá? E aí Schrödinger aparece com esse conceito novo para poder explicar o comportamento do átomo, das partículas subatômicas. É por isso que a física não tem ainda uma equação que englobe todos os fenômenos. Não existe uma única equação que possa explicar todos os fenômenos. O comportamento das partículas subatômicas é descrito pela mecânica quântica, enquanto o comportamento das partículas do espaço, do cosmos, né, os planetas, cometas e estrelas, são descritos pela teoria da relatividade de Einstein. Então, assim, existem como se fossem duas realidades diferentes, duas leis diferentes para explicar, tá? E a física não tem ainda uma lei unitária, vamos dizer assim. Einstein morreu tentando colocar uma equação que englobasse todos os fenômenos da física, tá? E que explicasse também o comportamento das partículas cósmicas e das partículas microscópicas. Infelizmente, ele não teve êxito nisso, tá bom? E aí, uma curiosidade, conhecido como o gato de Schrödinger. Schrödinger, para explicar Einstein, um conceito assim, por que era importante trabalhar com probabilidade, ele inventou um exercício mental. De fato, essa experiência não aconteceu, não precisa acionar a associação aí dos protetores animais, que nenhum animal foi morto. Mas a ideia dele é assim, imagine que você tem um gato dentro de uma caixa. Essa caixa está fechada, vedada, você não consegue ver o gato. E lá tem um material radioativo. E do lado do material radioativo, você tem uma espécie de alavanca que está segurando um martelo, pronto para bater num vidro com veneno, com um gás cianeto, por exemplo. A ideia é o seguinte, se o meu material radioativo emitir radiação, e aqui eu teria um contador Geiger, né, para captar, para absorver essa radiação, se o meu material radioativo emitisse, o contador Geiger ele seria acionado e soltaria essa alavanca, o martelo cairia, quebraria o vidro e o gato estaria morto.
Essa seria a primeira situação, o gato morto. Mas se o meu material radioativo não emitir essa radiação, o contador Geiger não é acionado, não solta a alavanca e o martelo continua em pé, o vidro não quebra e o gato permanece vivo. Então nós temos duas situações. Imaginemos que esse gato está preso dentro dessa caixa durante 1 minuto. Pronto. Então, dentro desse 1 minuto, você não tem a certeza de que ele está vivo e você não tem a certeza de que ele está morto. Você tem 50% de chance de ele estar vivo e 50% de chance de ele estar morto. Então, Schrödinger, ele considera que o gato ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Tá? A probabilidade seria essa. O gato tem que considerar as duas chances, né? Então, o gato, naquele momento, dentro daquele 1 minuto, com a caixa fechada, sem você ver, ele seria considerado um gato vivo morto, né? Uma espécie de zumbi. Tá? Depois que abrisse a caixa, aí sim a gente teria a certeza. Então, assim, Schrödinger fez esse exercício mental na tentativa de explicar para Einstein a importância da probabilidade. Tá bom? Bom, galerinha, na próxima aula a gente vai trabalhar com o diagrama de Linus-Pauling, vamos aprender os números quânticos e vou falar de hibridização dos orbitais. Esses orbitais aqui, ó, que nós aprendemos, eles podem se misturar, formando orbitais híbridos. E aí você tem aqueles conceitos de orbital sp3, orbital sp2 e orbital sp, que é muito visto na química orgânica, com o principal elemento lá, que é o carbono, tá certo? Então, assim, na próxima aula é importante, nós vamos falar de hibridização, depois nós vamos falar de números quânticos e também fazer bastante exercício sobre as distribuições eletrônicas, tá bom? Bom, espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Não esquece de dar um joinha, de comentar aí o que você está achando das aulas. Dê esse feedback para a gente precisa saber. E se inscreva também se você está assistindo a nossa aula pela primeira vez. Divulgue para os seus amigos. Vamos fazer esse projeto crescer e realizar o sonho de muitas pessoas, tá bom? Forte abraço, sucesso para todos. Tchau!